Bonjour, leitores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje se insere no nosso projeto Literatura Francófona. Para quem não conhece, vou deixar o videozinho aqui na tela para vocês, porque a categoria de fevereiro do nosso projeto é Autores Clássicos Favoritos. Então hoje eu vou trazer 5 livros de 5 autores clássicos que eu gosto muito. Vou falar também para vocês do livro que eu vou estar lendo agora em fevereiro, que se enquadra nessa categoria. E como sempre vou dar dicas também de outros livros, sugestões, de títulos aí para vocês lerem também. Mas lembrando que vocês são livres para preencher a categoria do mês como vocês preferirem, certo? A ideia é que esse mês a gente leia um livro de um autor clássico favorito. Pode até ser releitura, que é o meu caso. E eu vou falar para vocês então primeiro do 20.000 Léguas, que é o livro que eu vou estar relendo este mês. O Verne é um autor que me conquistou desde cedo, quando eu comecei a ler os clássicos. Esse livro aqui foi um dos primeiros e foi um dos livros responsáveis por fazer surgir aí a minha paixão, meu interesse pela literatura francesa. Então eu tenho muito carinho por esse livro. Eu li esse livro sempre antes de dormir, quando eu era adolescente, e aí sempre antes de dormir eu ficava com as imagens dos mergulhos, do submarino, dos animais fantásticos debaixo d'água na cabeça. E é impressionante porque até hoje esse livro me marcou e antes de dormir, às vezes ainda me vem essas imagens na cabeça, de tão forte que ficou a lembrança desse livro que eu gostei tanto de ler. Inclusive, uma das coisas que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu cheguei na França, alguns de vocês sabem, outros não sei, acho que não, é que eu morei lá 2 anos, eu fui estudar língua e literatura francesa, e quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar numa livraria e eu comprei 2 livros. Meu sonho era ler no original de novo. Um deles é o 20.000 Léguas, Vent Milieu sous la mer, em francês, e o Les Misérables também, foram os 2 livros que eu comprei. Mas enfim, comprei os 2 e eu nunca cheguei a reler os 20.000 Léguas. Eu comprei o livro de carinho, pra ter o livro em francês, e fiquei postergando a leitura. E agora então eu vou aproveitar a categoria do mês de fevereiro para fazer essa releitura e me reencontrar com esse clássico que eu amo de paixão, amei de paixão. E vamos ver aí quais vão ser as impressões, dessa releitura em francês agora, muitos anos depois. Então tô bem animada para fazer essa leitura com vocês. Então esse é um dos motivos pelo qual eu optei por ler o 20.000 Léguas agora em fevereiro. Mas um outro motivo diz respeito não tanto ao livro em si, quanto também o autor. O Verne era um cara muito legal. Ele viveu uma história até um pouco conhecida por muitos de nós ainda hoje. O pai dele era advogado, apaixonado pelo direito, pela lei, e pressionava muito ele para o Verne, filho, seguir essa carreira também. Mas ele não queria de jeito nenhum. Por uns anos ele chegou a tentar seguir a carreira do pai, mas uma hora ali ele desiste, porque o que ele queria mesmo era estar no meio das artes. Ele gostava muito de teatro, de literatura, de artes no geral. Inclusive ele chegou a ser amigo próximo do Victor Hugo e do Alexandre Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros. Então, enfim, eventualmente ele decide se dedicar à carreira literária, se volta para a literatura, desiste do direito totalmente, aquilo ali não era o que ele queria. E ele vai casar também com uma moça chamada Honorine. A Honorine, ela era viúva, uma moça viúva, que tinha 2 filhas. Mas isso pro Verne não vai ser um problema, e ele vai casar com a Honorine e vai adotar aquelas filhas, vai criar elas como se fossem dele. Gente, se hoje em dia isso já é uma coisa rara de acontecer, imagina na época. Então isso foi uma coisa bem legal da parte dele. Mas enfim, no começo ali da carreira literária dele, ele não teve muito sucesso, porque ele criticava muito, de uma maneira muito ácida, a tecnologia, a ciência, as coisas que estavam surgindo. E os leitores não estavam digerindo aquilo muito bem. Então no início da carreira ele sofreu muito para emplacar aí um grande romance. A coisa vai mudar e ele vai ter muito sucesso, muito sucesso, quando ele conhece um cara que tem um nome de muito peso na história da literatura francesa. O nome dele era Pierre Jules Hetzel. Esse cara, sempre nos bastidores, trouxe para nós muitos dos autores que a gente conhece hoje, como o Jules Verne, o Victor Hugo e a George Sand. Ele era o editor desses caras. Então, foi ele que lançou. Então, foi muito graças ao Pierre, que revisava, aconselhava, inclusive deu diretazinha, bem direta, na verdade. Olha, eu acho que tu tem que moderar aí as tuas críticas, em relação à ciência, em relação às tecnologias. Vamos fazer essas críticas de uma outra forma, de repente. Então, foi ele que fez o Verne trocar essa linha de pensamento. E aí, sim, ele escreveu clássicos como A Viagem em Volta do Mundo em 80 Dias, O 20.000 Léguas, e tantos outros aí, livros de aventura, que sempre abordam de uma forma ou outra a tecnologia, a ciência e a relação do homem, com tudo isso. E o 20.000 Léguas não é exceção. E ele já começa em meio a um grande mistério. Então tem um mistério subaquático que tá apavorando o mundo todo. Aparentemente tem um monstro gigante que tá atacando embarcações. E ele é super rápido, ele aparece uma hora num canto do mundo, outra hora no outro. Ninguém sabe que animal misterioso é esse que aparece pelo mundo todo muito rápido, viaja muito rápido. Isso vai acalorar a opinião pública
e os marinheiros, os comerciantes que trabalham com o comércio marítimo. Os ânimos estão à flor da pele, e é aí que a gente conhece então o professor Aronnax, que vai ser convocado para ir atrás desse bicho, desse monstro, e descobrir o que está acontecendo. E é assim que começa a história. E aí, não quero dar spoilers para quem não conhece ainda o livro, mas a partir daí vai se ter início uma aventura subaquática maravilhosa, com descrições assim de coisas lindíssimas, animais submarinos e viagens submarinas. É muito lindo esse livro, ele é muito envolvente, a história é super original e muito, muito legal. É um livro que eu tenho muito carinho, então por isso que eu vou estar relendo em fevereiro, e eu convido todos vocês a lerem comigo. Outro livro que eu separei para indicar também é o Madame Bovary, né, do Flaubert, aqui a edição em francês também, preciso dar uma olhadinha na capa, que é tido como o romance dos romances. Esse livro é muito famoso, é uma unanimidade na crítica. Se fala até hoje, como ele abriu portas e fronteiras dentro da literatura para que muitos autores, muitos livros pudessem vir depois dele. Por causa desse livro, inclusive, que foi acusado de ofender a moral e os bons costumes, o Flaubert foi levado à justiça. Ele sofreu um julgamento por ter escrevido esse livro, e ele vai proclamar então a famosa frase Bovary, Emma Bovary, c'est moi. A Emma Bovary sou eu. E o povo gosta de babado, né, gente? De polêmica e de fofoca. Então esse livro explodiu na época. Explodiu, todo mundo queria ler, todo mundo queria saber o que era isso que estava acontecendo, porque o autor foi levado ao julgamento por causa desse livro. E o que ele faz, na verdade, no livro é atacar a burguesia e o clero e falar de traição. A mulher deste livro é uma adúltera. E ninguém tinha falado dessa forma tão crua como ele faz no livro, de uma mulher adúltera e de certas outras coisas aqui, críticas bem ácidas à burguesia e à religião. Na época ninguém fazia isso dessa forma como ele fez. Então até hoje é um livro bem forte, assim. Até hoje muitas mulheres se identificam com a Emma Bovary, que é uma jovem sonhadora, criada e crescida num convento. Então, ela também é muito bonita, muito educada e rica para os padrões da vida no interior, nas cidades mais provincianas, onde ela morava. Além de tudo isso, a Emma era uma ávida leitora de romances, de histórias mirabolantes, de amor, de paixão, esse romance idealizado que a gente vê por aí nos filmes, uma coisa meio irreal. Então, ela tinha essas ideias na cabeça, que o amor era uma coisa assim, que tira, que a gente fica sem ar, e de amantes muito apaixonados, e histórias mirabolantes, românticas, não sei o quê, e ela achou que isso era a vida real. A gente sabe que não é, né, gente? Relação, a gente tem que dar um duro louco, tem que trabalhar em cima, não é que nem todos os filmes. Mas é cheia dessas fantasias românticas e dessas ideias na cabeça que ela vai casar. Um médico do interior, sem muitas ambições. Mas enfim, um médico, bem de vida, para viver então uma grande história de amor como ela lia nos livros. Mas então é claro, né, gente, que ela vai se decepcionar, ela vai ver que a vida de casada não é tudo isso que ela imaginava, né? O amor, ele é uma coisa que dura, mas que tem seus altos e baixos, que por vezes vai se arrefecendo. Então não era o que ela estava esperando. E aí isso é muito forte. Então tem gente que ama e tem gente que odeia. Porque o que acontece? Ela tá bem casada, ela tem um marido ok, nada demais, mas ok. Ela tem uma filha e ela não tá feliz. Então ela tem tudo que uma mulher deveria desejar. Ela casou, que é uma coisa assim, ganhou na vida, a mulher que casou naquela época. Tem uma filha, criou uma família, tem uma casa, o marido é médico, então assim, não teria por que essa mulher estar triste. Entende? Ela está, porque ela quer mais do que isso. Ela se dá conta que não é isso que ela queria pra vida dela. Ela não queria estar em casa cuidando da filha e do marido e fazendo nada em casa. Ou seja, ela está triste e frustrada com a vida que ela escolheu. E aí ela vai começar a fazer coisas em função disso, a tomar decisões em função disso. Tem gente que condena o que ela vai fazer, tem gente que entende. Aí é um grande debate, tá? Eu não vou contar muito além disso, porque esse que é o legal do livro. A gente lê e ver as dores dela, e entender e observar o que ela vai fazer a partir disso. Então, quem já leu, me conta aqui embaixo o que acha, se ama ou odeia, porque é uma grande polêmica. E se ainda não leu, leia e depois venha me contar. Porque o legal desse livro é isso, é a discussão que ele vai suscitar. Temos também depois este pequeno livrinho que eu não tenho edição em português, mas vocês acham na Amazon, é uma edição um pouquinho mais antiga. O livro se chama A Escola de Mulheres, é uma peça do Molière, que é um outro grande autor clássico que mora no meu coração, ele é maravilhoso, as peças dele são ótimas. E são peças, então o legal é que se lê rapidinho, não sei se vocês têm o hábito de ler peças, mas são só, são falas e algumas descrições de cena. É bem legal, eu gosto bastante de ler teatro. E esse livro aqui, esta peça é maravilhosa. Este cara é um autor, foi um homem muito à frente do seu tempo. Ele era filho de um artesão, que na época era uma boa profissão, dava dinheiro, podia ter uma vida digna, uma carreira de sucesso como artesão. Só que ele decide não seguir a carreira do pai. Então ele decide se arriscar. E ao invés de ter uma vida confortável, que ia garantir para ele tudo que ele precisasse, ele decide ser ator. Ele queria atuar, ele queria dirigir, ele queria ter um teatro. E ele vai passar a vida toda em função disso. A princípio não vai dar tão certo assim,
mas eventualmente vai dar muito certo. Porque eventualmente ele vai conseguir o apoio do rei da França. O rei da França vai virar um enorme fã do Molière, que era um cara polêmico também, as peças dele criticavam muito a nobreza e o clero. E o rei vai apoiar, vai bancar. Vai dizer, não, o cara é bom, vai continuar fazendo as peças dele, quando todo mundo começa a querer boicotar e não deixar as peças acontecer. Então ele vai passar ali, a partir de um momento, a vida toda, amigo próximo do rei, e vai ser defendido por ele. E aí ele vai começar a trabalhar, inclusive, no Teatro do Palais Royal, que existe até hoje, o Teatro do Rei. E por que apesar do rei ser amigaço dele, a nobreza não gostava? Porque ele era pra frentex. Então ele vivia fazendo críticas a essa nobreza, ao clero e a vários padrões e costumes da época, inclusive a posição social da mulher. 1662. E o Molière já estava achando estranha a posição que a mulher ocupava na sociedade, de submissão total. O personagem principal desse livro se chama Arnulfo, um senhor nobre muito rico que mantém em casa uma menina chamada Agnès, que é uma jovem inocente que quando criança ele encontrou abandonada por aí e aí pegou pra ele pra criar em casa, mas com alguns poréns. Ele vai criá-la em casa, excluído da sociedade de todos os outros homens, porque na verdade o plano dele é casar com ela quando ela crescer. Para que isso se torne possível, que ela não se interesse por nenhum outro homem e queira só casar com ele, seja fiel a ele sempre, ela cresce trancada numa torre, como se fosse um conto de fadas, assim, a Rapunzel. Então ele vai cuidar da educação dela, e aí o que ele vai dizer para ela? Que ela tem que ser sempre muito fiel, sempre muito honesta, que a austeridade e a honestidade para com o seu marido tem que ser, assim, o horizonte dela sempre. Então aqui ele faz uma certa exageração, né? A gente sabe que as mulheres não eram criadas em torres, a maioria delas. Então ele exagera para provar o ponto dele, mas a moral da história é mostrar como é absurdo o que a gente fazia na cabeça das mulheres, que é tipo uma lavagem cerebral, assim, né? Na época, elas não tinham como escolher com quem que elas iam casar, e depois de casadas, a vida toda era devotada a este homem. Mas enfim, vai acontecer aqui um evento que vai mudar o rumo das coisas, eu também não vou contar para vocês lerem. Mas então a ideia por trás do romance é mostrar o ridículo da situação. Mostrar como é ridícula a ideia daqueles que querem escravizar as mulheres para que elas sejam sempre submissas e realmente escravas do casamento, objetos servis. E essa protagonista que ele vai criar, ela tem sentimentos, uma coisa chocante pra época, mas ele vai mostrar que ela tem sentimentos. E além de ter sentimentos, ela tem vontades de ser livre, de aprender, de ler. Ela tem vontades, ela é um ser humano. Então, assim, é um pouco anacrônico eu chamar uma mulher de feminista, mas dá vontade, sabe? 1660, o cara já tá pensando nessas coisas. Então é muito bacana, esse livro aqui é muito legal. Inclusive na França, até hoje, ele é muito reencenado, revisitado. Hoje tem representações modernas da peça, né? Então, como se a história se passasse em 2021, por exemplo. Então é muito legal, essa peça realmente é muito bacana e ela é sucesso até hoje. Virou peça, virou filme, já virou de tudo lá na França. Outro livro que eu separei aqui pra vocês é o Voltaire, quer dizer, é o Cândido do Voltaire, que eu tenho 300 edições. A minha edição em francês eu não achei pra mostrar pra vocês, mas enfim, tem outras 3 aqui que vão dar pro gasto. E eu amo esse livro. O Voltaire, ele era um monstro, ele fez de tudo. Além de escritor, ele também era filósofo, publicitário. Ele se deu conta de que a maneira como a gente diz as coisas pode levar a pessoa a tomar certa decisão ou não, que é marketing, né, gente? Isso é marketing. É como dizer as coisas para levar a pessoa a comprar o seu produto. O Voltaire já estava entendendo que a coisa funcionava mais ou menos assim. Então ele era o máximo. E ele escrevia de maneira muito espirituosa, sempre defendendo a liberdade civil e, acima de tudo, escrevia contra a intolerância. Intolerância de qualquer tipo, mas principalmente a religiosa. Ele escreveu peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas, mais de 20 mil de cartas para várias celebridades, digamos, da época. Ele era amigo íntimo da Caterina II, se não me engano, uma czarina da Rússia. Então, além de tudo, ele tinha ótimas relações. E aí ele vai escrever O Cândido, que é a história que, em resumo, é a história de 2 personagens que vão viver muitas aventuras, onde tudo dá errado o tempo inteiro. Tudo que puder dar errado, vai dar errado. E aí tem um deles que toda vez que algo dá errado, ele diz, não, mas tudo bem, veja pelo lado bom. Mas era para ser assim, veja pelo lado bom. Então, apesar de tudo dar errado, ele tá sempre achando que essa é a vida mesmo, o destino quis assim, vamos pensar pelo lado positivo. E tem o outro personagem que vai começar, de tanto ouvir isso, vai começar a criar uma voz crítica quanto a isso. O cara, como assim? Deu tudo errado. Como assim tudo tá tudo bem? Não está tudo bem. E isso é uma grande sátira, né, gente? Tô resumindo bem aqui pra vocês. Tem todo um pensamento filosófico que tava em voga na época que o Voltaire vai fazer crítica, mas de uma maneira geral isso está muito atrelado à religião também, né? A ideia de que existe um caminho predestinado para todos, que Deus
tá vendo tudo e todos, e tudo acontece porque assim é a vontade divina. E o Voltaire, de certa forma, vai questionar isso aqui, né? Tipo, tem muita gente sofrendo, tem muita coisa que dá errado, será que é assim mesmo? Né? Vamos pensar sobre isso um pouco mais a fundo. Então, na verdade, esse livro segue muitíssimo atual. É muito legal ler o Voltaire, e é muito legal, gente, se vocês forem ler, eu gosto muito dessas duas edições aqui, tá? As duas traduções são muito, muito boas. Quem quiser economizar um pouquinho mais, compra esse aqui da Penguin, tá? É importante ter boas traduções do Voltaire. Ela tem uma introdução, um texto ali que contextualiza. A contextualização dessa obra é importante também para a leitura. Quem quiser gastar um pouquinho mais, essa edição aqui da Antofágica tem 4 textos de apoio no final, que enriquecem muito a leitura, tá? E esse é um texto muito rico. Voltaire caprichou. Então, assim, se tiverem a oportunidade, comprem esse aqui da Antofágica, porque os textos de apoio lá no final, e as ilustrações, a introdução, esse livro aqui tá muito bem cuidado, essa edição aqui. Então, a experiência de leitura vai ser muito rica. Isso aqui é bem legal. E por último, vou indicar pra vocês a leitura dos Três Mosqueteiros, que inclusive vou indicar pra mim também, porque eu acho que eu poderia fazer uma releitura. Faz um tampão que eu li, esse livro é muito bom. O Dumas era um cara muito simpático e muito ordinário. Ele era um cara muito criativo, né? Ele escreveu centenas de histórias com, assim, aventuras muito mirabolantes. Então ele envolvia muito o público, ele teve muito sucesso em vida, os leitores adoravam as histórias dele. Mas apesar desse sucesso todo, ele sempre gastava muito mais do que ele ganhava. Então ele estava sempre passando perrengue. E ele tinha muitas mulheres. Então por isso que eu digo que ele era bem ordinário. Assim, gastava muito dinheiro, saía com muitas mulheres, coitado da esposa. Ele teve, inclusive, vários filhos fora do casamento. Inclusive, um desses filhos vai ser o Alexandre Dumas fils, o filho, né? Não sei se todos vocês já sabem disso, mas o Alexandre Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros, é conhecido como o Dumas père, o Dumas pai, e ele tem um filho também, que escreveu um outro clássico da literatura francesa, que é A Dama das Camélias. Então não confundir, nós temos 2 Dumas na literatura francesa. Mas hoje vamos falar deste aqui. Os Três Mosqueteiros faz parte de uma trilogia, na verdade. Depois dos Três Mosqueteiros, pode ser lido como uma obra única, e é bem comprado também, teriam outros 2 livros. 20 anos depois, o segundo livro, e Visconde de Bragelonne seria o terceiro livro. Mas nos mantendo aqui nesse primeiro volume, ele vai contar a história do D'Artagnan, um jovem que vai para Paris porque ele quer fazer parte, ele quer ser membro da força de elite do rei, né, dos cavaleiros que vão proteger o rei, ou seja, os mosqueteiros, né, os mosqueteiros do rei. Chegando lá, ele vai conhecer outros 3 mosqueteiros que já fazem parte desse corpo de elite, que são conhecidos como os Inseparáveis. E aí ele vai se juntar a esses 3, e eles vão passar por grandes aventuras, sempre com o intuito de proteger o rei. Então, nessas aventuras vão aparecendo vários personagens históricos, né, o pano de fundo, esse aqui é um romance histórico. Então a história por trás, o pano de fundo, ele é verdadeiro. Tem um momento ali que esses mosqueteiros, inclusive, vão se opor a um homem que se chamava Cardinal Richelieu, o Richelieu, que foi uma figura importantíssima para a França. O Richelieu colocou a França em uma posição de principal país da Europa ali. Teve um momento em que a França estava despontando como o líder, assim, né, ali na Europa. Isso foi graças aos investimentos, ao cuidado, ao esforço e dedicação do Richelieu. Mas aqui no livro, por um motivo ou outro, né, que eu não vou contar, eles vão se opor ao Richelieu e vão aparecer também vários outros personagens da história da França. Então, para quem se interessa por história, quem gosta de romance histórico, esse livro aqui é uma excelente pedida, porque apesar de ter esse pano de fundo histórico, né, mais informativo, tem bastante nota de rodapé nesse livro, a história em si é muito legal, ela é uma aventura, então ela é envolvente, a gente fica ali como se estivesse assistindo, sei lá, uma novela, um filme do Netflix, a gente quer saber o que vai acontecer, se envolve com os personagens e tal, então é bem bacana esse livro aqui também. E são essas, então, as dicas leitores para a categoria do mês, né? Trouxe para vocês 5 clássicos favoritos escritos por autores homens, né? Lembrando que não tem nenhuma mulher aqui, porque vai sair um vídeo ainda só com elas. Eu dividi assim pra gente poder falar de uma coisa depois de outra, de todo mundo ter espaço, tá? E também porque eu quero fazer um vídeo só com mulher. Vai sair mais pra frente 5 livros clássicos favoritos delas também. Então me contem aqui embaixo se já leram esses livros, quais são os clássicos favoritos de vocês, se algum desses aqui tá na lista de desejos. Me contem aqui nos comentários pra gente poder conversar sobre livros.